Olha, nosso médico maravilhoso que está sempre conversando com a gente via Zoom. Ele ainda está fora do nosso país, mas na verdade está sempre aceitando os nossos convites para conversar com a gente. Nós vamos conversar com o nosso médico maravilhoso, né? Que com certeza é o Cícero Alves, que ainda se encontra fora aqui do nosso estado do Piauí, ainda se encontra fora do nosso Brasil. E é uma pessoa maravilhosa que vai conversar com a gente, o nosso especialista em distúrbio do sono. Como vai? Muito bom dia. Cadê o Cícero? Vamos aguardar. Já o Cícero conversa. Olha ele aí. Tudo bem, Cícero? Bom dia a você, bom dia aos telespectadores. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito bom, nosso médico do sono. E a gente não deixa você dormir, né? A gente não te deixa em paz. Já aqui na Espanha já são mais de meio-dia aqui, então tá ótimo. Tranquilo, já acordei. Nem o cochilo do almoço. Tem o cochilo do almoço? Tem, aqui tem a siesta, né, que é depois do almoço, mas aqui as pessoas têm o hábito de almoçar só às 14 horas, então a siesta então aqui tá é entre 14 e 16 horas. Então pronto, eu imaginei que você estava no cochilo do almoço, então tá bom. Depois de 2 horas ele vai almoçar, ele vai tirar um cochilo, nesse horário a gente já não vai mais estar aqui, então tá bom. Maravilha. Vamos conversar sobre a questão do sono. A gente tem insistido muito nessa questão do sono, porque a gente percebe que as pessoas saíram das férias, Cícero, as pessoas saíram desse momento de videogame, mas não saíram. Essa é a palavra certa. Tem muita gente até driblando a família. Todo mundo dorme, tem gente que levanta e vai pro videogame, tem gente que levanta, não consegue dormir. E aí a gente quer entender melhor como as pessoas devem colocar o seu sono mais vezes durante o dia ou não, para que eles possam dormir no horário certo. Eu tinha ouvido falar que o horário de 10 até meia-noite, se você tirar um cochilo, se você der uma dormida, você já vai trazer qualidade de saúde para a sua vida. Mas eu quero que você me diga se isso é mito, se isso é verdade, se isso realmente acontece, se isso é uma história contada pelas pessoas, para que a gente venha fazer com que todo mundo que está assistindo o programa tenha qualidade de sono na vida, para que não venha trazer problemas de saúde. Fique à vontade. Ótima a tua colocação. Eu queria primeiro esclarecer que as pessoas são diferentes. Nós herdamos características dos nossos pais e as pessoas têm que... O primeiro aspecto importante é o autoconhecimento. As pessoas têm que se conhecer. No tocante ao sono, existem 3 cronotipos que a gente chama. Cronotipo é um termo científico que a gente classifica o relógio biológico das pessoas. Existem os matutinos, são aquelas pessoas que liberam o hormônio do sono mais cedo e, consequentemente, dormem mais cedo e tendem a acordar mais cedo. Existem os vespertinos, que são pessoas que só liberam o hormônio do sono mais tarde e também tendem a acordar mais tarde. E 80% da população está mais ou menos no meio termo, no meio do caminho entre o matutino e o vespertino. Vamos falar primeiro para essa maioria da população. 80% das pessoas, em geral, são pessoas que têm um ritmo de sono mais... que devem iniciar o sono entre 22 horas e meia-noite, mais ou menos o horário que você citou, e acordam normalmente entre 6 horas da manhã ou 8 horas da manhã. Isso se adequa a 80% da população. Os matutinos, em geral, dormem e acordam mais cedo e devem obedecer esse relógio biológico. Eles não devem brigar com o relógio biológico deles. Às vezes, 8 horas, 9 horas da noite, eles já estão com sono. Vai para a cama e vai dormir. Provavelmente, essa é uma pessoa que vai acordar às 5 horas da manhã, já totalmente restabelecida. E o relógio biológico dela deve ser obedecido. Ao contrário, existem os vespertinos, por outro lado, que são pessoas que tendem a dormir depois de meia-noite, 1 hora da manhã, e se deixarem por elas, se deixar à vontade delas, elas vão acordar só lá para as 9 horas, 10 horas da manhã. O ideal é que elas também obedeçam o relógio biológico delas. E essas pessoas, esse subgrupo, é o que é mais penalizado pela nossa sociedade, porque é visto como preguiçoso, que sempre chega atrasado, mas é uma característica biológica dela. Ela não consegue dormir cedo, porque o hormônio que a faz dormir só vem mais tarde da noite. Então, respondendo à tua pergunta depois de introduzi-la, não existe um horário certo para dormir para todo mundo. As pessoas têm que primeiro ter um autoconhecimento. Poxa, eu sou matutino, eu sou vespertino ou eu sou intermediário?
tentar, na medida do possível, obedecer o seu próprio relógio biológico, sempre se adequando, claro, a algumas demandas da sociedade. O vespertino é aquele que é mais penalizado, porque se você chegar no teu trabalho e disser, olha, eu sou vespertino, só consigo acordar às 9, 10 horas, eu posso entrar no trabalho só às 10 horas? Provavelmente o chefe da empresa não vai aceitar. Então essa pessoa que é vespertina, a gente pode fazer um trabalho com ela para puxar o sono dela um pouco mais para cedo, não radicalmente, mas um pouco mais para cedo, para que ela se adeque às suas demandas sociais e profissionais. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso. O autoconhecimento e tentar obedecer o teu relógio biológico. Sentir o sono, vai para a cama. Pronto, então vamos falar agora. É importante falar sobre isso porque a gente fica imaginando, as pessoas falam tanto que você tem que dormir, e a gente tem que trabalhar a mente das pessoas e ao mesmo tempo a gente tem que passar essa informação para quem está em casa. Por quê? Porque tem gente que trabalha na madrugada. A gente sabe que existem trabalhos que são durante a madrugada. Então a pessoa vai chegar em casa para dormir. Ou tem alguns que não dormem. Eu, por exemplo, conheço pessoas, tenho até gente dentro da família que trabalha com segurança. Então passa a noite inteira acordado. E no dia seguinte ainda tem que cuidar da casa, muitas vezes tem que cuidar de um filho, tem que trocar o horário com a esposa. Existem pessoas assim. E aí a gente quer falar muito sobre essa qualidade desse sono. Até que ponto alguns horários de trabalho, alguns horários que você não pode dormir, podem trazer danos para a sua vida. Porque agora eu quero falar sobre a questão da melatonina, que é o hormônio do sono. Né? Como a gente vai ter essa melatonina de uma forma saudável, que venha trazer qualidade de vida para a gente e que não venha abalar, por exemplo, a nossa saúde? Ótima pergunta, ótima colocação. A melatonina, ela é o hormônio da noite. O objetivo da melatonina é sinalizar ao nosso corpo que está de noite e, portanto, que a gente deve dormir. Como eu expliquei anteriormente, existem pessoas que liberam mais cedo a melatonina, outras mais tarde e outras no meio termo. O que mais espanta a melatonina? O que mais atrapalha a melatonina? Duas coisas principalmente: luminosidade excessiva e alimentação, principalmente de carboidratos. Ou seja, eletrônicos como celular, computador, próximo ao horário de dormir, afasta, bloqueia a melatonina, consequentemente atrapalha o seu sono. Alimentação, aquele hábito que a gente tem de ir lá na geladeira e comer algo que seja de difícil digestão, principalmente à base de massas, pão, pizza, sanduíche, são massas em geral, também bloqueiam muito a melatonina. Então, um conselho que a gente pode dar: quer ajudar a tua melatonina e, consequentemente, ajudar o teu sono? Evita essas duas coisas, principalmente por 1 a 2 horas antes do horário desejado de dormir. Não se exponha em excesso ao celular, aos computadores e aos dispositivos eletrônicos no geral, e evite se alimentar muito próximo ao horário de dormir. Ah, doutor, mas eu sinto fome próximo ao horário de dormir. Existem alguns alimentos que você pode comer próximo ao horário de dormir que são aliados da melatonina e não inimigos da melatonina. Frutas, principalmente abacate, kiwi, cereais, tá? Em geral, são alimentos que ajudam a melatonina. Massas como pão, pizza, no geral, atrapalham a melatonina. Nossa, que maravilha. Eu tô bem, então. Lá em casa tá todo mundo bem. Todo mundo ama essas frutas, é o que a gente mais come durante a noite. Mas assim, eu queria que você me falasse sobre os cochilos. Rapaz, cochilo é bom, doutor. Uma cochiladinha vale mais que uma noite inteira de sono, muitas vezes. Os cochilos, eles ajudam muito na qualidade do rendimento profissional e intelectual na parte da tarde. Devem ser curtos, de 30 a 45, no máximo 1 hora após o almoço. Eu estou vivendo provisoriamente num país que tem a cultura da siesta, né, que eles chamam aqui. Então aqui fecha o comércio, fecha tudo depois do almoço para as pessoas terem a sua siesta preservada. Então é interessante, se você tiver essa oportunidade de cochilar ali 30, 45 minutos, o erro comum que eu vejo é que as pessoas às vezes esticam demais esse cochilo e diminui a pressão de sono, atrapalha o sono noturno quando o cochilo é exagerado. Então é bom, é saudável,
contanto que ele seja curto e limitado a no máximo 1 hora, o ideal 30 a 45 minutos. Inclusive, nesse momento, quero chamar a atenção dos pedreiros, dos serventes. Terminou o almoço deles, eles têm que dar uma cochiladinha. Isso a gente sempre vê em algum lugar, em algum ponto, pessoas que trabalham diretamente assim na natureza, eles sempre têm aquele horáriozinho. Terminou o almoçozinho, eles têm que dar uma cochiladinha rápida, e a gente percebe que não é longa, né? Eu que tenho um pai que hoje não trabalha mais como encarregado de obra, mas era encarregado de obra, papai diz que essa cochiladinha ela se faz necessária, né? Então mandar um abraço todo especial para essas pessoas que tem sim um tempo mínimo. O deles realmente é mínimo. Impressionante. E com certeza, Manu, eles tendem a ter um rendimento muito melhor no período da tarde se eles fazem esse cochilo. Se eles são oferecidos esse tempo. Existem algumas pesquisas de algumas empresas que conseguiram ver isso, foram os chefes, os proprietários da empresa, foram convencidos, mostraram a eles que os seus funcionários rendem melhor quando tem esse cochilo, e eles montaram nas suas empresas ambientes para que as pessoas pudessem desfrutar de 30, 45 minutos, e pesquisas científicas mostram que o rendimento dessas pessoas à tarde é muito melhor do que quando elas não cochilam. Então, também estendo o abraço a todas essas pessoas que são as pessoas que levam o nosso país para frente, e continuo aconselhando-las a ter realmente esse tempo curto de cochilo depois do almoço. Agora, doutor, a gente falou de cochilos e agora nós vamos falar de intervalos de cochilos. Às vezes a pessoa está aqui, de repente ela dá aquele cochilo. Daqui a pouco, dá um outro cochilo. Fica durante o dia tendo vários cochilos durante o dia. Isso é saudável? Tem algum problema aí? Primeira coisa que a gente tem que acender a luzinha assim, vermelha, amarela, para chamar a atenção, é que provavelmente essa pessoa tem algum problema no sono noturno dela. Não é esperado que uma pessoa que tenha um sono noturno de qualidade tenha a necessidade de ter vários cochilos durante o dia. Isso a gente chama de sonolência excessiva diurna, excesso de sono durante o dia. É um dos sintomas principais de algum distúrbio do sono noturno. Então, se você só consegue render se você tiver vários cochilos durante o dia, é porque você está tendo que compensar o teu sono noturno. Então, de duas uma. Ou você está dormindo menos durante a noite, em termos de horas, do que você precisa, ou o teu sono da noite não tem qualidade. E em ambas as situações eu te aconselho a fazer uma avaliação especializada, porque isso é um indício de um problema do sono. Muito bom. Eu quero primeiro agradecer pela sua presença. Se faltou alguma dica, alguma informação, ainda falando do sono, da qualidade do sono, que fique à vontade aí para falar para quem está assistindo a gente, mas sempre muito prazeroso a gente bater esse papo com você. Estamos com saudade, mas aqui no Bom Dia nós estamos felizes porque podemos falar com você via Zoom. Estamos sempre aí mexendo com você aonde você está, e eu acredito que logo, logo o Piauí vai ter grandes novidades aí com o nosso médico do sono, por sinal nosso, do Piauí, trazendo mais e mais qualidade de sono para nosso estado do Piauí. Ele está lá só fazendo isso, viu, gente? Só se profissionalizando ainda mais, e para a gente você é um orgulho, tá, Cícero? Muito obrigado pelas suas palavras. Eu estou aqui em Barcelona fazendo um curso, mas continuo trabalhando todos os dias, atendendo por telemedicina, com contato visual. As pessoas podem conversar comigo. Eu tenho um Instagram que eu vou deixar para vocês, é o arroba seu médico do sono, tudo junto, arroba seu médico do sono. Também respondo às dúvidas e tem muito conteúdo, posto conteúdo 2, 3 vezes por semana. E estou à disposição. Eu acho que as pessoas, queria parabenizar o Sistema Dia por sempre trazer essa pauta. O sono é muito negligenciado e a Organização Mundial da Saúde considera o sono tão importante para a nossa saúde como praticar atividade física e se alimentar bem. Então, eu queria parabenizar vocês e todo o grupo por sempre me dar essa oportunidade de esclarecer a população. Muito obrigado. Pra gente é um prazer, e o Bom Dia é muito feliz de ter você aqui. E vou dizer mais, tá? Depois de 2 horas dá uma cochilada, tá, doutor? Tá. Eu infelizmente tenho que abrir mão da minha siesta, porque pelo fuso horário, quando eu almoço aqui às 14 horas, são 10 horas da manhã no Brasil. É o horário que eu começo a atender meus pacientes aí do Brasil. Então, eu assim que acabo de almoçar,
apenas já começo a trabalhar, e até pelo fuso horário eu trabalho de 14 às 22 horas no meu horário aqui, porque pela manhã eu estou no curso aqui que eu estou fazendo. Tá bom, pois quando tiver uma oportunidade, tira um cochilo, tá bom? Muito obrigado e um abraço para todos. Muito bom, maravilha, gente.